Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho a respeito de algumas estratégias que podem auxiliar o adolescente e o jovem com TDAH em relação aos estudos. Vamos juntos? Para começar, eu preciso dizer o seguinte, que na adolescência, e na juventude, a pessoa já está passando ainda por um amadurecimento, por um desenvolvimento aí biológico e amadurecimento neurológico. Então, tem uma diferença para a criança. Então, a criança com TDAH, geralmente, ela vai ter essa questão da hiperatividade e impulsividade com sintomas mais marcantes, principalmente a agitação motora, Quando chega na adolescência, principalmente aí o jovem adulto, quando ele vai atingir a maturidade neurológica, existe uma tendência para que diminua essa impulsividade e hiperatividade, principalmente relacionado à agitação motora, o que não significa que não tem. Então, em muitos casos, o adolescente, o jovem, ele ainda vai ter essa questão da hiperatividade e impulsividade, ela é muito mais mental do que motora, mas tem uma tendência a diminuir um pouquinho. Em relação à desatenção, ela vai permanecer da mesma maneira, claro que se a criança foi tratada, estimulada, recebeu uma série de estímulos, isso vai estar melhor na adolescência e na vida adulta. Mas se você que está me ouvindo descobriu na infância um pouco mais velho, descobriu na própria adolescência, não recebeu tantos estímulos, tratamento, etc., então essa dificuldade aí em relação à desatenção, ela vai ser grande e ela vai causar várias dificuldades em relação ao estudo, porque a hora que o adolescente ou adulto com TDAH vai ter que fazer uma leitura de um texto, por exemplo, ele começa a ler, aí ele perde a atenção por algum motivo, ele volta a ler de novo, aí ele perde de novo, aí ele volta, aí o que acontece? Ele já está cansado, fica irritado, por quê? Porque demanda muita energia para ele permanecer naquela tarefa. Aquela tarefa já é uma tarefa que demanda muita energia dele. E aí ele tem que ir e voltar várias vezes, então acaba causando mais desconforto, às vezes causa muita desmotivação. Então nós já sabemos que a pessoa com TDAH, ela vai ter uma facilidade, vai ter uma probabilidade maior em abandonar os estudos, uma boa porcentagem não vai cursar o curso superior. Por quê? Porque tem um histórico aí de dificuldades na vida escolar. Então a evasão é comum, Então abandona essa escola antes de concluir o ensino médio, não se sente motivado para continuar estudando, Não faz vestibular, não tem interesse em cursar um curso superior ou alguma outra atividade técnica, em permanecer em estudos. Isso a gente já sabe, Isso está bem descrito na literatura, mas a gente também percebe essas queixas, essas situações do dia a dia no atendimento. Então, é uma dificuldade importante aí que está relacionada à vida escolar, que está relacionada às vezes com a questão da baixa autoestima, Eu tenho tanta dificuldade, é muito difícil para mim, eu passei por experiências muito ruins e aí eu acabo abandonando. Então, para que isso não aconteça, a gente tem algumas estratégias que a gente pode e deve trabalhar, Eu vou falar aqui com vocês, e porque também nessas últimas semanas eu recebi muitas perguntas, procura até de pacientes também, alguns que estão terminando o ensino médio e estão tentando aí ver se vão continuar os estudos, se vale a pena investir na vida escolar, buscando até quais profissões são mais adequadas ou que seria que eles teriam mais facilidade em lidar no dia a dia pelas próprias questões, ou dificuldades que o transtorno pode trazer. Algumas outras pessoas que estão no momento de pré-vestibular, então que já decidiu, mas que precisa melhorar o foco e a atenção para o vestibular, e outras também que me pediram, mas que essas questões estão muito relacionadas, que já estão no ensino superior e descobriram o TDAH tardiamente e que querem também saber como é que pode melhorar, como é que pode ser mais prazeroso esse momento de estudo,
ou esse momento pode ser menos angustiante, né? Menos cansativo mesmo, tá? Então eu vou falar aqui algumas estratégias, começando principalmente pelas questões da rotina em casa, né? Estratégias para casa, mas depois a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias que vocês podem sugerir e podem se utilizar dentro do ambiente de estudo, ambiente escolar mesmo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é se essa questão, né, relacionada à desatenção, ela é tão prejudicial para essa questão relacionada ao estudo, a gente precisa ter poucos estímulos distratores, né, nesse momento de estudo, tanto visuais quanto auditivo. Então, o visual, como é que vocês devem fazer? Primeira coisa, vocês precisam ter um espaço de estudo. Ai, Lara, não é possível. Sim, é possível. Para aqueles que em casa conseguem ter um ambiente que pode ser a sala de jantar, que pode ser no quarto, né? E que tem um horário adequado, que tenha menos circulações de pessoas, vocês vão ajustar esse ambiente com o menor número de estímulos possíveis. Por quê? O que vai estar em cima da mesa de estudo? O caderno, livro, apostila e o material básico, tá? Não vai ter bichinho, caneta que pendura, que chacoalha e faz barulho, vai ter 30 cores de canetas coloridas, tá? Eu tô falando aqui com você que é adolescente e que já é jovem adulto, então não tem mais a necessidade, é diferente da criança que traz muito esse mundo lúdico aí. Agora a gente precisa diminuir, então precisa ser tudo mais neutro, né? Para vocês conseguirem manter o foco. As meninas ficam muito bravas comigo, mas não precisa de 30 cores de canetinha, né? Então você vai ter lá algumas cores, sim, para fazer o destaque, etc., mas algumas, né? Não precisa de um estojo só colorido, o outro estojo com não sei o que, não. É um estojo simples, com 4, 5 cores, né? 3 cores, a azul e o grafite, é suficiente, tá? E o ambiente limpo e organizado. A gente sempre vai falar isso, né, para pessoa com TDAH, que o ambiente precisa estar limpo, precisa estar organizado, porque isso vai facilitar. Então eu vou utilizar e colocar na mesa ali só aquilo que eu vou utilizar naquele momento, com o mínimo de estímulos distratores. De preferência, põe a mesa virada para a parede, porque aí você olha para a parede, não olha para quem está circulando, etc. Tá? Em relação ao estímulo auditivo, veja na sua casa qual é o momento que tem menos circulação de pessoas. Olha, eu sei que de tal horário a tal horário não entra tanta gente, não tem, né? Vocês conhecem a vida e a rotina de vocês, da casa de vocês, vocês sabem qual que é o horário mais tranquilo ou menos tranquilo, tá? Ah, Lara, em casa não é possível de jeito nenhum. Então, utilize a biblioteca. Se você vai para a escola e fica no período da manhã, fique no período da tarde, 1, 2 horas, para estudar, para fazer a sua rotina. Eu já vou falar da rotina de calendário, mas agora é mais essa questão. Então, assim, se você está na faculdade, a mesma coisa. Vá até a biblioteca no contraturno, lá é um ambiente super adequado, silencioso, que vai te ajudar. Lara, não é possível de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ok, tem uma outra possibilidade, a utilização do fone. Tem até aqueles headphones que eles diminuem bastante a questão, né, da distração aí auditiva. E tem uma outra questão, existem aqueles protetores auriculares que vocês encontram em material de casa de construção, que é barato, que é um material que é EPI, né, que é equipamento de proteção individual. Então, normalmente quem faz obra, fica muito barulho, dá para colocar e vai ajudar também, né? Aí você pode ficar em um ambiente que tenha barulho, etc., vai diminuir bastante, né? E vai melhorar a concentração para vocês manterem a atenção, tá? Então, essas são duas coisas importantes. Aonde vocês vão estudar, qual horário, como que é a circulação de pessoas, dá para ir para uma biblioteca, dá para ir para um ambiente, ficar um pouco mais lá na escola ou na faculdade. Não dá de jeito nenhum, tem que ir para casa. Então, vai para casa e tenta utilizar o fone ou o tampão. Lembrando que na vida real, né, não vai ser possível, a gente sempre vai ter um monte de estímulos. Quando for trabalhar, vai trabalhar em equipe, vai ter barulho, etc. Então a gente, de qualquer maneira, vai ter que se adaptando
aí essas dificuldades aí, né? E criando estratégia para lidar e focar a atenção. No entanto, essas práticas vão nos auxiliar muito até a gente criar uma rotina e conseguir se adequar, e aí vai ter mais facilidade, tá? Então, ok, já não tenho mais nenhum estímulo distrator, nem auditivo, nem visual, tá bom. Já sei que eu tenho que colocar meu caderno, só o que eu vou usar. Como é que eu vou saber só o que eu tenho que usar? Vocês precisam fazer um cronograma de estudos. Na verdade, é um cronograma básico de rotina. Então, assim, eu acordo tal hora, vou para a escola. Quem está em casa fazendo online também. Eu acordo, mas eu tenho aula online, eu acordo e tenho que ir para a faculdade ou para a escola. Então, eu já sei que aquele horário ali tá comprometido. Aí eu vou almoçar. Aí eu vou dar um tempinho e vou colocar lá meus horários de estudo. Quanto que eu tenho que estudar? Vai depender. Vai depender se você tá na época pré-vestibular ou só tá no cursinho, ou tá com a escola com cursinho, ou tá na faculdade. Você que vai saber quantas disciplinas você vai ter que estudar e quantas horas por dia. Você organiza. Então, se eu tenho 5 disciplinas, eu vou estudar 2 horas uma vez por semana. Se eu estiver na faculdade geralmente são 5, né? Então tá, eu vou estudar 1h30 por semana, cada uma das disciplinas. Como é que vocês vão fazer? Se for só uma disciplina por dia, vocês escolhem e tudo bem. Para quem está no vestibular e para quem está na escola, né, ainda terminando o ensino médio, vocês têm mais disciplinas. Então, como que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o seguinte: vocês vão ter que estudar ou fazer trabalho em pelo menos 2 disciplinas no mesmo dia. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar da seguinte maneira. Por exemplo, eu gosto muito de matemática e eu detesto literatura. Então eu vou fazer o meu calendário de forma que eu consiga intercalar. Porque se vocês fizerem assim, vou fazer tudo o que eu gosto e deixar o que eu gosto para depois, vocês não vão fazer o que vocês não gostam depois. Nós, humanos, né? A gente acaba fazendo o que a gente gosta e não faz o que a gente não gosta tanto, ou procrastina, que é um dos piores dificuldades aí que a pessoa com TDAH tem. Então, o que vocês têm que fazer? Coloca o que você não gosta junto com o que você gosta. E aí, vai intercalando. Por quê? Porque todo dia vai ter um horário que vai ser mais agradável e uma dificuldade um pouco maior. E assim vocês vão compondo essa organização. Precisa disso, precisa ter um calendário, precisa organizado, porque senão, quando vocês forem estudar, vocês vão pegar todos os cadernos, todas as apostilas, vai colocar tudo em cima da mesa, vai começar a abrir para olhar o que vai fazer, o que não vai fazer, e não vai fazer, vai perder um tempo enorme, não vai conseguir se organizar e não vai render. Então precisa ter uma organização, né? E a organização, ela pode ser semanal, quinzenal, vocês já sabem mais ou menos as disciplinas, vocês já sabem quando que tem que entregar trabalho X, trabalho Y. Dá para montar e dá para organizar. Lógico, se precisar fazer alteração, façam as alterações. Mudou a data, agora, enfim. Mas façam o cronograma e mantenham o máximo que vocês puderem naquela organização, né? Façam uma mudança ou outra, mas a mudança, ela tem que ser exceção, não pode ser regra, senão não adianta ter uma organização, né? Não adianta ter um calendário. O calendário, tem um calendário semanal que tem no meu site. Vocês podem imprimir e fazer. Vocês são muito tecnológicos, né? O adolescente e o jovem. Então, tem o próprio celular com agenda, aplicativo, enfim. Vocês podem ver o que vocês acharem melhor. É que vocês terem impresso ajuda a ter físico lá na frente do caderno, do fichário, de onde vocês quiserem. Ajuda, porque tá ali, você já vê, já sabe. Segunda-feira, geografia e português, entendeu? Vocês já sabem, tá ali fácil para vocês olharem. Tá? Então, a organização é fundamental, eu tiro tudo que é distrator de perto de mim, já sei o que eu vou ter que estudar naquele dia, naquele horário, já pego só aquele material, deixo minha mesa organizadinha, vejo o horário mais adequado, se não tiver como, coloco o tampão, coloco o fone de ouvido, tá bom? Na organização de estudos, é importante que vocês destaquem nos temas ou no enunciado o que é mais importante. Então, quando vocês estiverem lendo, porque o que acontece? A desatenção faz com que vocês percam alguns detalhes. Então, às vezes, não lê o enunciado até o final de um problema, né? Ou lê pela metade o texto e perde um contexto e perde parte. Então, quando vocês forem ler,
leu, tá estudando, destaca de uma cor diferente aquelas palavras-chave, aquela questão principal, ou aquilo que vocês sempre perdem, né? Então assim, eu sempre perco um detalhe X, né? Eu sempre perco alguma parte. Vocês já sabem, né? Ou se não sabem, agora que vai começar a ter a rotina e fazendo, vocês vão começar a perceber. Então põe em destaque em outra cor. Por quê? Porque quando for revisar, quando for rever, tá lá em destaque chamando atenção, vai ajudar muito. Outra coisa, se vocês quiserem organizar o caderno, o fichário, põe uma marquinha de cor diferente para cada disciplina para chamar a atenção de vocês. E aí vocês mantêm a organização naquele pedaço do caderno ou do fichário. Coloque, porque a cor, com o bilhetinho, com o post-it, vai ajudar muito visualmente vocês, tá? Então destaca lá no texto, no enunciado do problema, para quem está fazendo vestibular, né? Treina a leitura, ou o Enem, porque o que acontece? O enunciado ele é extenso, né? Então começa a treinar e colocar ali em destaque o que é mais importante. Porque às vezes aí vocês vão começar, tem que ler de novo, mas já tá lá destacado. Vai ajudar o treino para vocês, até para ser mais rápido na hora da prova e do vestibular, tá? Então mantenham esse hábito, destacar lá o que é a palavra-chave, as coisas mais importantes, tá? Uma coisa muito importante, para a gente aprender de modo geral, isso para todos nós seres humanos, a gente precisa repetir uma série de vezes. Então, para eu fazer um bom bolo, é muito difícil que na primeira vez que eu tente fazer, o meu bolo saia excelente. Né? O que vai acontecer? Eu gosto de fazer bolo, faço uma vez, vou melhorando, vejo outra receita, tal, treino, pego o jeito, faço 1, 2, 3, 10 vezes, lá na 15ª vez, todo mundo vai amar meu bolo. E aí eu vou fazer ele com uma facilidade enorme. Por quê? Porque eu já fiz muitas vezes, eu repeti, eu treino. Então, pra gente melhorar as nossas habilidades, nossos comportamentos, a gente precisa treinar, a gente precisa repetir. Como que um jogador de tênis se torna um top 10 do mundo? Porque ele treina todos os dias, naqueles horários, repete o saque, repete o ponto, faz, até ele ficar muito bom naquilo. Então, para a gente aprender, a gente precisa repetir. E quando a gente vai pensar, né, em vocês que tem uma dificuldade de atenção, que tem uma dificuldade de ficar ali, a gente vai precisar repetir mais vezes. Então o treino é fundamental para vocês. Então faça o seguinte, tá? A disciplina precisa fazer, a professora deu, enfim, o orientador passou as informações e passou a atividade. Faça diversas vezes a atividade, repete. Então faz o seguinte no cronograma: estudei matemática hoje, amanhã eu vou estudar geografia e português, mas aí eu vou fazer o exercício de matemática. Depois de amanhã eu faço o exercício de geografia. Então no dia seguinte eu repito, faço novamente, porque é pela repetição que a gente aprende, que a gente grava. Porque fala, nossa, como é que era isso mesmo? Não me lembro mais. Mas aí eu tenho lá na anotação destacado, eu dou uma olhadinha e eu vou internalizando. Então assim, precisa de treino, né? Principalmente aí para quem está estudando para pré-vestibular, etc. Mas para a faculdade também, a gente vai ter que treinar, repetir, fazer várias vezes, né? Como é que um profissional acaba se desenvolvendo muito? Não é só com estudo, lendo, ele precisa atuar, né? Eu preciso fazer, eu preciso estar ali com o meu paciente no dia a dia. Eu li muitos livros, mas eu preciso estar ali com eles, ouvindo, né? E aí eu vou aprendendo e ficando cada vez melhor, né? Com mais ferramentas para poder ajudar, por exemplo, o paciente, porque eu fiz isso muitas vezes. Então, o estudo, vocês vão precisar do treino e da repetição, tá bom? Uma outra coisa importantíssima que eu não falei aqui, falando dessa questão do estímulo, né? Desliguem aparelhos celulares, as redes sociais, etc. Porque se tem uma coisa que a gente acaba perdendo tempo e perdendo a atenção, é quando a gente está com rede social, WhatsApp, etc. Então, eu falei lá dos estímulos distratores que precisa tirar e não me atentei para falar principalmente dos celulares, televisão, rádio ou música. Para quem gosta e acha que a música ajuda na concentração, tudo bem, coloca lá uma playlist e não mexe mais e deixa, né?
mas para a grande maioria não é o caso, então assim, é desligar nesse momento, silenciar, porque senão a gente é o tempo inteiro chamada nas redes sociais e aí a gente perde um tempo, primeiro, importante, e a gente perde a atenção quase que o tempo inteiro. Então, esse é um ponto importante. E agora, uma questão bem importante relacionada à prática na instituição escolar. Então, quando vocês estiverem na instituição escolar, então é o seguinte: vocês têm que sentar em lugares estratégicos. Se vocês forem sentar lá no fundo, na última cadeira, o que acontece? Vocês têm uma visão ampla, quase que da sala todinha. Então tem muito estímulo distrator ali, porque um levanta, outro senta, outro derruba o estojo, etc, etc. Então vocês têm que sentar mais para na frente da sala. Tem que pensar, quem ficar na janela é complicado também, porque se você ficar olhando a janela e vendo tudo que está lá fora também vai te atrapalhar, vai distrair. Então, normalmente, você pode ficar mais na frente, próximo à parede, ou mais pra frente, não na primeira do lado da janela, vem pra segunda, terceira, mas tem que ficar mais à frente ali da professora. Por quê? Porque ali vai ter menos agitação, vai ter menos estímulo distrator. Prova e vestibular, gente, a mesma coisa. Sentem na frente, tá? Por quê? Porque ainda não vai ter nem professor falando, tá o quadro ali e tá a parede do seu lado, que não vai te atrapalhar tanto. Essa é uma questão estratégica e faz muita diferença, principalmente em provas, né, em vestibulares, etc. Porque aí as pessoas entram, abrem chocolate e não sei o que, e um chacoalha o pé na cadeira, enfim. Então, sentem sempre na frente, se possível do lado da parede. Evita, para alguns, né, que acabam se distraindo com a rua, não fica do lado lá da janela, pula uma, mas fica sempre ali naquela região, porque vai ajudar muito na hora da prova, na hora do vestibular, e no dia a dia também ajuda bastante. Então essas foram algumas estratégias que eu pensei, que são bem simples, que vocês podem colocar em prática. Vai fazendo no dia a dia, vai adequando. Lembre-se que, assim, começou a fazer o calendário, pensou nas disciplinas das matérias, se não deu certo, reajusta, faz de novo, reveja, né? Faz uma listinha aqui com essas orientações que eu tô passando para vocês e faz um checklist, tá tudo certinho, eu fiz o cronograma, desliguei o celular, a minha mesa tá arrumada, é um horário adequado na casa, tem como colocar o fone de ouvido ou não, as canetas estão disponíveis, eu vou fazer o destaque, enfim. Façam um checklist para vocês irem acompanhando e fazendo essas alterações aí no dia a dia do estudo de vocês, que vocês vão perceber que vai dar bastante diferença, vocês vão perder menos tempo, vocês vão conseguir manter o foco e principalmente vocês vão ficar menos cansados, porque vocês vão ter tudo adequado para iniciar e terminar a tarefa. Se vocês tiverem outras dúvidas ou outras questões que vocês quiserem me perguntar, na descrição desse vídeo tem as minhas redes sociais, tem outros contatos, mas a gente conversa por aqui mesmo também. Tô à disposição para outras dúvidas. Encaminhe esse vídeo para o seu amigo que está prestando vestibular ou que está fazendo a faculdade, porque essas estratégias elas vão auxiliar todos os alunos de um modo geral, né? Não só os alunos que sofrem com TDAH. Essas estratégias elas ajudam todos nós aí na organização e rotina de estudo. Até a próxima!